Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas dialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é o sexo. Que lugar o sexo ocupa na sua vida? Ele ocupa lugar na cama, na tela do computador ou numa distante lembrança? Já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Nessa edição do Triálogo, vou conversar com 2 pessoas que são profissionais do sexo. Não é nada disso que você está pensando. A gente vai falar sobre 2 pessoas que viram no sexo um mercado, uma oportunidade de transformar o sexo que você faz no motel, na rua, na cama, na fazenda ou numa casinha de sapê um pouco melhor. Nós temos aqui hoje Flaviane Brandenberg. Ela é educadora sexual e ministra cursos de sensualidade no Brasil inteiro. E temos também o Victor Paviotti, um jovem empreendedor que criou uma sex shop virtual e está apimentando a vida de diversas pessoas. Antes da gente começar a trialogar, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Você tem liberdade? Fala sério. Chegar para sua mulher e falar assim: hoje quero fazer um sexo diferente. Sexo selvagem. Uma coisa nova, porque ninguém aguenta mais esse papai e mamãe não, gente. Sobe em cima. Desce. Vamos dormir. Igual um bicho. Não pode, poxa. Tem que fazer uma manobra diferente. Você tem liberdade para isso? Porque senão ninguém é que aguenta. 30 anos. Eu já tô 18. 18 anos. A mesma mulher. Um amigo meu falou assim: Cláudio, eu vou dar uma carteirinha de tarado pra você. Falei: rapaz, é violento. Então você tem que ter habilidade, meu filho, liberdade. Mulher, hoje vamos fazer um negócio diferente. Uma posição assim, umas coisas. Umas cambaiotas assim. Vamos fazer um negócio muito doido assim, vamos. Então, olha só, o pastor mostrando aí pra gente que o sexo que antigamente era um assunto reservado, conversado a miúda, em ambiente meio secreto, meio proibido, hoje em dia até dentro das igrejas o sexo está sendo discutido abertamente. Vocês acham que de alguma forma essa abertura para falar sobre sexo melhorou na qualidade do sexo que as pessoas estão fazendo, ou elas estão mais falando do que fazendo? Não, eu acho que abriu sim, houve essa abertura. De 5 anos para cá eu observo muitas igrejas trazendo essa temática, porque hoje nós estamos no ranking dos países que mais casas se separa. Nosso estado é um estado muito religioso, mas é um estado com muito índice ainda de separação. Então, se você buscar dentro das igrejas, existe uma camada muito grande de pessoas frustradas sexualmente, sentindo essa carência de trazer coisas diferentes para o relacionamento. Talvez até pela orientação da igreja que, de alguma forma, ainda durante muito tempo tratou o sexo como uma coisa proibida, alguma coisa que seria mais ligada ao campo da reprodução do que do prazer, não? Sim, ainda existe isso, sim. Então é algo que eu não posso, mulher não pode, isso é pecado, isso é feio, isso é pecaminoso. Então muitas coisas ainda são muito proibidas. Porém, as pessoas estão se abrindo porque elas merecem, querem ser felizes, né? Se eu escuto a minha colega, a minha vizinha falando que consegue, que comprou um acessório, que ela conseguiu usar determinadas coisas para o seu parceiro, isso acaba me motivando a querer fazer também. Então as pessoas, elas estão se abrindo sim, e a mídia, ela vem bombardeando isso o tempo todo de coisas que poderíamos trabalhar para o relacionamento. E qual a sua percepção? Hoje, para você ter ideia assim, eu acho interessante um pastor falar isso dentro de uma igreja, porque eu acho que é o que falta dentro de uma casa. Então, hoje a gente vê o quê? Os educadores, professores comentando até nas escolas sobre sexo. Então, as coisas precisam ser argumentadas, porque às vezes as próprias pessoas têm preconceito com isso, em questão do quê? Ah, meu filho, por exemplo, engravidou alguma pessoa, ou ele não tem educação por ter feito sexo em tal idade. Por quê? Porque às vezes é uma falta de conselho, às vezes dos próprios pais, e eles querem fazer o quê? Aprender isso fora de casa. E tem uma coisa, a palavra tem uma coisa pesada, sexo, a pessoa já fica com o pé atrás, ela tem medo de falar a palavra, assim como, por exemplo, câncer, não pode falar câncer, não pode falar. Verdade. As pessoas precisam lembrar que, por exemplo, a palavra cachorro não morde, assim são as outras palavras, são palavras, a gente tem que dar o sentido a elas, né? E eu quero saber o seguinte, Flaviane, Victor, me conta em que momento da vida de vocês perceberam que o sexo poderia ser
mais que uma diversão, poderia ser um trabalho, que existe um mercado por trás daquilo. Quando eu me casei muito jovem, aos 17 anos, então eu vim de uma família muito evangélica e tudo era feio, tudo era errado, tudo era pecado. Então eu também tive essa educação que veio de dentro da igreja. Né? Exatamente. E na época eu já estava me formando como assistente social e comecei a trabalhar com mulheres de comunidades carentes, que quando eu estava nesse momento, um final de semana eu trabalhava com toda a questão da legislação da mulher, né, que vem toda essa carga aí do serviço social, esse trabalho de serviço social, e o outro eu trabalhava a parte material, que era trazer informações voltadas para a parte da sexualidade, que era aquilo que eu também tinha carência. E percebi que existia essa carência com elas também. Então eu comecei a fazer um trabalho mais informativo e fui percebendo que aquilo ali eu poderia desenvolver um trabalho. E comecei a me especializar, buscar cursos fora e até para outros países também, para me munir de ferramentas para poder trabalhar com esse grupo. Então tem 12 anos que eu faço esse trabalho, que é um trabalho de educação sexual. Então no meu estúdio eu atendo mulheres todos os dias que buscam, sabe, se conhecer, querem melhorar um relacionamento, querem até como educar suas filhas adolescentes. Então esse trabalho e educar o marido também, né? Crescente, principalmente. No seu caso, Victor, em que momento deu essa virada? Você falou, poxa, tem um mercado aí, eu vou investir nisso. É interessante porque ela que é terapeuta, para ela seria mais fácil, porque ela tem a formação nisso. Então, uma pessoa começar a vender não é de um dia para o outro. A gente acaba entrando no sex shop e como a gente vê várias coisas para comprar, acaba não sabendo o que comprar, porque às vezes a pessoa não tem o que indicar e o que falar. Então, acho que é um mercado complicado para algumas pessoas, mas para outras eu acho mais fácil. Mas no seu caso, qual foi o ponto exato que deu a virada? Que você falou assim, olha, tem um mercado aí. Quando eu entrei no sex shop e fui comprar uma peça íntima, eu vi que era uma coisa muito cara. Então, em questão de ser uma coisa muito cara, eu vi que eu podia lucrar nisso, por um preço mais em conta. Então, as pessoas teriam que a vantagem de comprar comigo, ao invés de entrar no sex shop e pagar mais caro. Então, eu vi isso como que um rio de dinheiro para mim. Porque já são 2 anos vendendo, então são coisas assim que na minha família falava, você não vai conseguir, você não vai. Então, porque nunca entraram no sex shop. Eu acho que para uma pessoa comprar, ela tem que diferenciar a venda em um sex shop físico e um sex shop virtual. Porque são preços totalmente diferentes em questão de compra. E para mim é mais fácil também, né? Porque é um ramo que eu tô vendo que tá dando dinheiro e tá dando a minha vida em frente. Não só uma questão de preço, acho que também tem a ver com a própria questão da privacidade. Sim. Muito. A pessoa, ela tem medo dela entrar, depois ela encontra lá a sobrinha dela, ela pode encontrar um ex-namorado, um ex-marido. Então ela fica travada nessa questão, ao passo que pela internet a conversa é só com você, ou de repente nem tem conversa, ela só vai lá e clica no item que ela precisa. É como eu falei, as pessoas têm preconceito em si mesmas, pelo fato de entrar no sex shop e vai comprar alguma coisa. Quando sair, elas têm medo do que, você entrou no sex shop, e às vezes a pessoa, pelo fato de ser de uma certa religião, tem um preconceito sobre isso. Apesar dela querer agradar o marido ou o esposo, no caso. Então eu acho que é uma coisa assim, é mais discreto, é uma coisa que você vai entrar e só você vai ver. Sim. Ninguém mais vai saber, só você vai saber. Talvez o carteiro, se ele for curioso na hora de entregar, né? Mas, Flaviane, me fala uma coisa. Como que você acredita que o seu trabalho melhore a vida das pessoas? Você tem relato do pós-venda? A pessoa faz curso, depois ela te procura para falar o que mudou? Sim, no trabalho individual, então eu acompanho a pessoa por 10 encontros. Então, nesses encontros, no primeiro encontro, eu faço toda aquela colheita de informações e depois eu vou, em cima do histórico de cada pessoa, eu desenvolvo um trabalho. Então, quando a mulher procurar, eu tenho um grau excessivo de timidez, mas eu gostaria de ousar um pouquinho mais com o meu parceiro. Então, tem exercício que nós vamos ter que fazer na frente do espelho, tem frase que ela vai ter que falar, então tem todos os exercícios. Então, ela tem uma semana para ela praticar e ela retornar e me dar um feedback. Então, nessa uma semana, eu senti um pouco de dificuldade nesse treinamento. Então, vamos melhorar. Então, um treinamento eu tenho ele de várias formas para poder conseguir atingir essa mulher. Mas tem muitas também, a maioria das mulheres me procura porque não sente muito prazer durante a relação sexual. Aí já faço aquele mergulho sobre o trabalho de pompoarismo, que são exercícios, são os acessórios, porque ela precisa de voltar para si e fazer um trabalho de autoconhecimento. Você tem a informação do marido também? O marido fala, caramba, deixa eu agradecer também, porque... Muito, eu tive muito feedbacks, mas eu passo o dever de casa para os parceiros também. Sim. Então, cada encontro que ela tem, eu trabalhei uma temática sobre massagem erótica, eu mando o dever de casa para os parceiros. Então, tem toda aquela versão que ela aprendeu com o homem fazendo na mulher. Então, depois tem uma avaliação. Sim, e a prova? Curso... A prova é uma prova oral?
Sim. Também tem. Eu quero saber de você, Victor. E você tem feedback dos seus clientes? Tenho. Pelo fato de eu ser do sexo masculino, né, então eu acho que as clientes elas se sentem um pouco, não descontraídas, mas um pouco não tão à vontade no início. Porque eu sempre falo assim, é mais fácil você fazer a primeira compra e depois você vai ver que é mais fácil fazer as outras. Então acaba que as pessoas se sentem muito retraídas por isso, principalmente as mulheres. Porque é um desconforto pelo fato de ser homem e tal, mas é um ponto de vista diferente do que elas sempre tiveram. É um ponto de vista masculino. Eu acho que se elas querem, é porque elas querem ter o ponto de vista masculino para agradar os homens. A feminina já possui, né? Já possui. E pelo fato de eu ser homem, eu sei o que os homens gostam. Sim. Então, essa dica praticamente é a principal, para elas poderem... Cada homem tem uma coisa diferente. Sim. Mas eu acho que uma dessas dicas vai ser baseada para uma das clientes. Então, eu acho que é uma coisa assim, diferente, uma coisa mais aberta, vamos dizer, né? Tem uma questão que é o seguinte, o sexo para quase todo mundo é um lazer, né? Um prazer. Mas e para vocês? O sexo é trabalho. Quando vocês chegam em casa cansado do trabalho, o que vocês fazem? Eu vou fazer uma declaração de imposto de renda para dar uma relaxada. Como é que é? Funciona muito assim. Quer ver aquela semana que eu trabalho também com movimento corporal, com dança. E chego em casa, parceiro altamente animado. Aí eu falo, calma aí, Fábio, vai lá, relaxa, toma uma taça de vinho e volta. Porque às vezes pra você dar uma desligada, pra você retornar, tem isso também. Mas um final de semana por mês eu tento me programar para estar com o meu parceiro, sabe? Porque às vezes tem momento que você está um pouco ainda técnica, porque você já vem de um ciclo do trabalho, mas tem final de semana que eu preciso, sabe, estar com ele. E ter ele como esposo e não como laboratório, né? Ele ainda fala meio assim, tem novidade? Chegou alguma coisa diferente? Eu falo, ai meu Deus, vai dar conta. Cobaia, né? Agora, para você é mais fácil porque você é casado, você tem essa vida mais íntima. Agora, pra mim, que eu tenho 22 anos, é um pouco mais complicado, porque eu ainda moro com os pais, eu sou criado em família evangélica, então tem essa dificuldade em questão E ainda é de intimidade. virgem, né? O que torna mais complexa a questão. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo. Até! Estamos de volta com o Triálogo, que hoje está trialogando sobre a indústria do sexo. A gente tem a educadora sexual Flaviane Brandenberg e temos também o jovem empreendedor Victor Saviati, ele que é dono de uma sex shop virtual. Nesse bloco a gente apresenta algumas questões que foram apresentadas pelo público, dúvidas, questionamentos, e a primeira dúvida foi exatamente essa. Qual o produto mais vendido em uma sex shop? Já teve algum pedido estranho que algum cliente tenha feito? Suelen Vitória, Diamantina, Minas Gerais. Olha, um dos produtos mais vendidos na rede sex shop é uma pomada anestésica anal. Eu acho que é um tabu que todo mundo tem, né, em questão do sexo anal, porque principalmente bíblico, né, que Deus criou a mulher para fazer o sexo normal. Então, o sexo anal ele vem de muito tempo atrás como um preconceito muito grande entre as pessoas, tanto como os héteros como os homossexuais também, que as pessoas não lidam isso como uma questão normal, vamos colocar. Mas é um dos produtos que mais... É o mais vendido, né, então? É um dos que eu mais vendo, porque é um prazer que a mulher tem e que o homem tem também, que leva ao orgasmo mais rápido. Você tem algum pedido estranho nesse seu histórico? Cara, eu tenho. Teve uma cliente minha que ela pediu o Pedro. O Pedro é um boneco de borracha que a indústria de sex shop acabou criando para facilitar, porque existe a boneca de borracha para os homens e não existia a maioria dos bonecos masculinos. Sim. Então é um boneco que ele tem 1,80 m de altura, praticamente, e a mulher escolhe a cor e o tamanho do pênis que vai vir no boneco. Pelo fato dela não gostar de consolos ou de vibradores sozinhos, ela queria ter uma companhia, vamos colocar. Então ela precisava desse físico. Foi um dos mais estranhos, como eu digo. Além da vantagem de você ter um Pedro, entende? Você quer dirigir alguém, com medo de alguém te roubar, você bota ele do lado do carro. É uma companhia. Você sabe de algum pedido estranho? Você também tem uma sex shop, estranho, né? Eu tive muito assim, umas mordaças diferentes, uns chicotes com uns detalhezinhos nas pontas que 50 tons de agressivo, cinza, bem né? estilo 50 tons. Aquele lá que o Christian utilizou, que ele pega lá, tem uns detalhezinhos nas pontas. Você acha que esse livro turbinou as vendas também? Muito.
não só a venda, como ele fomentou, foi um fenômeno, né, de trazer à tona, para você até quebrar um mito de que a mulher não gosta de erotismo, Sim. a mulher gosta de fantasias, a mulher gosta, sabe, de brincar. Então, eu acho que, assim, olhar o que o livro levantou, eu acho que os casais dialogaram mais, eu acho que muitos casais no cinema, que eu assisti o filme, e muitos casais no cinema eu observei, os caras, assim, rindo com a sua mulher, e eu tenho certeza, assim, como eu tive história de consultório, que deu uma injeção de ânimo em vários casais. Mas o meu produto mais vendido é o lubrificante à base de água e excitante feminino. Para mim, no meu consultório, é o mais vendido. Sim. Olha Só interessante. uma questão desculpa abordar, em questão desse livro dos 50 Tons de Cinza e do filme que lançou no cinema, o interessante é que o casal que vai assistir no cinema, ele no início ele começa a sentir o quê? Vergonha. Só que quando ele vê que existe pessoas ao lado dele que está lá para o mesmo sentido de você assistir um filme, ele se sente à vontade com isso. E que Nera falou, acaba sendo engraçado. Porque uma cena de sexo hoje você vê em um filme ou até mesmo numa novela, todo mundo fica assim, nossa, tá passando isso na televisão, tá incentivando e tal. Então você vê isso num filme americano, então é uma coisa assim, não que seja normal, mas é uma questão que pode abrir a mente de uma pessoa a aceitar o sexo de formas diferentes. De alguma forma a gente pode falar que é a literatura dando elementos teóricos e práticos para a vida das pessoas. Vamos para a próxima pergunta. Quando não existe mais sentimento pelo parceiro, existe algum truque ou remédio para tornar ao menos o sexo suportável? Madalena Passos, Vitória. Partindo da mulher, quando a mulher decide que ela não gosta mais ou não quer conviver com o parceiro, é muito mais difícil. Porém, existe sim. Por exemplo, quando eu trabalho a massagem, por exemplo, sensual, eu gosto, porque você vai tocar, você vai trabalhar outras partes do corpo. Porque a mulher, quando ela está aplicando ou fazendo uma massagem, ela também está se excitando. Então, ela tirar aquilo ali como um aproveito para ela também. Então, eu não estou fazendo a massagem só para satisfazer meu parceiro, eu também estou me estimulando. Então, esse é um ponto. Mas quando a mulher, ela já está no nível que ela já... que o sexo é insuportável. A tendência é o relacionamento tomar um outro caminho. Vamos para a próxima pergunta. Depois de algum tempo de casamento, as prioridades mudam e o sexo passa a ser relegado a segundo plano. Tem alguma dica barata de acessório sexual para sair da rotina? Luciana Maciel, Serra. Eu acho que sim. Em questão do casamento, por exemplo, tanto no início, na metade e no final, se Deus quiser um dia acabar os dois se unindo mesmo, a questão, eu acho que é principalmente das lingerie. Eu acho que a mulher em si, ela E tem... é barato? Sim, varia os preços. Eu sempre falo para a pessoa assim, cabe no bolso de cada um o que deve ter. Então, nos preços varia entre 30 a 200 reais. Então, a pessoa sempre tem o quê? Uma variedade de preços. E uma variedade principalmente de produtos. A lingerie, eu acho que é uma peça que a mulher ela vai colocar não só em lugares especiais e nem em ocasiões especiais. Eu acho que a mulher tem que ter uma lingerie sempre, todos os dias. Não importa se for para ocasião especial. Eu acho que ela tem que agradar o parceiro todos os dias. Independente se for com a roupa completa. A gente nunca sabe qual vai ser o momento especial, né? A gente nunca sabe. Que dica barata você daria, Flaviana? Eu gosto de um óleo térmico que faz para o sexo oral, que ele é bacana. Qual ele, o valor? Só em torno de 15 reais, de 10 a 15 reais, marcas boas, porque ele aquece, ele é um vasodilatador, ele tem um sabor agradável, então estimula. Então muitas mulheres falam, eu não gosto às vezes de fazer o sexo oral porque eu não gosto um pouco do cheiro, eu não gosto um pouco do sabor. Então ele acaba, sabe, dando um gosto agradável e uma sensação bacana para ambos. Você tocou num assunto Eu interessante, gosto. que é a marca e a qualidade do produto, né? Sim, e ainda mais Tem assim, gente que economizar usando gelol. Mas além da qualidade, eu acho que hoje as pessoas... Eu já tive muitos problemas com pessoas que compraram alguns produtos que tinham muita composição química. O que ela falou foi interessante, em questão de ser a base de água. Porque muitas mulheres ou homens têm o quê? Sensibilidade e irritação na pele. Então, um produto que ele é feito Para ser prazer, acaba sendo um momento de desconforto. Acaba sendo né? um desconforto. Então, um produto à base de água, ele tem o quê? A tendência de fazer a pessoa não sentir quase nada, em questão de irritação. De irritação, né? Porque... Vamos para a próxima pergunta. O uso frequente de anticoncepcional reduz a libido? Ana Paula Santos, Vitória. E muito, reduz sim, porque é um hormônio
Geralmente a quantidade de progesterona é muito grande, então é muito interessante e importante a mulher, quando ela percebe, por exemplo, que ela está muito tempo sem, às vezes o parceiro pode estar andando pelado de lá para cá e nem um botão aqui se acende. Muitas vezes o anticoncepcional ele rouba muito a libido da mulher, então tá em constante contato com a ginecologista, pedir a troca, a substituição, porque hoje tem vários tipos, né, que a mulher ela pode também estar substituindo. Agora, observar um anticoncepcional é extremamente importante. Eu sou uma mulher quando eu estou no período de utilizando o anticoncepcional e sou completamente outro período que eu não uso anticoncepcional. Fica a dica então. Vamos para a próxima pergunta. Sou casada, amo meu marido, amo minha família. No entanto, sinto atração por outros homens. Não tenho problemas sexuais com meu marido. Mesmo assim, continuo a desejar e fantasiar com outros homens. Como resolver este problema? Anônima. Eu acho que a mulher, tanto com o homem, eles têm fantasias eróticas com outras pessoas, sim. Porque às vezes a gente vê uma mulher na televisão, ou até mesmo na rua, ou o caso de um homem, e a gente tem que achar bonito. Achar bonito, a gente se sente atraído por isso. Mas isso não significa que a gente vai trair o nosso parceiro ou parceira. Mas, no caso dela, sim. No caso dela, sim. É que nem esse filme dos 50 Tons. Eu acho que a mentalidade que as pessoas assistiram era fazer o quê? Aquele lance de sadomasoquismo, aquele lance de mais picante. Então, algumas mulheres gostam desse lado, mas não descobriram até assistir esse filme. Então, querem fazer isso com o marido, às vezes o marido não quer. Então elas pensam, pô, eu sou casada há tanto tempo, quero fazer uma coisa diferente, inovar, e o meu marido não quer. E às vezes apelam em questão do quê? Da traição. Infelizmente, né, da traição. Então elas procuram, às vezes, o que não tem casa. O que você acha, Flaviane? Tem como resolver esse problema? Isso é um problema? Olha, eu acho que falar que é um problema é até um pouco mais, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu sempre falo com as alunas que tudo tem um preço a se pagar. Se você vai curtir uma aventura fora do relacionamento, se isso chega para o seu parceiro essa informação, e a perda, o que você vai passar, vale a pena? Porque o preço, às vezes, do relacionamento, quando você casa, é um compromisso com o outro. Então, é lógico, às vezes a carência ela vai bater, às vezes a fantasia ela bate a porta. Mas quanto mais essa intimidade você tiver com seu parceiro, você poder conversar, e se tem uma fantasia, tentar inserir o parceiro na fantasia. Porque depois de uma traição, acho que é muito pouco tempo de prazer para muito tempo de desprazer. Então, acho que isso tem que ser colocado na balança. Agora, ficar num campo de pensamento, de fantasia, eu acho que... Só uma abordagem que eu queria fazer. É que nem você falou, eu acho que ninguém trocaria uma vida inteira por uma aventura. Eu acho que existe uma questão da gente trabalhar em questão do sexo, sex shop ou até mesmo terapeuta, em questão de ajudar as pessoas a procurar esse caminho. Pelo fato das mulheres ou os homens ser casados por tantos anos, então elas precisam procurar o quê? Algo que faça suprir aquela necessidade que ela sente falta. Quando a gente é solteiro, a gente tem a diversidade de pessoas para a gente ter esse carinho. Agora, quando a gente casa, a gente vai ter uma só. E acaba que a pessoa que se acostuma a esse carinho e olha assim, nossa, estou tão desanimado, tão rotineiro, então preciso o quê? Inovar, tanto com produtos como com a própria terapia, ter uma abertura feminina e uma masculina também. Então vamos para a próxima pergunta. Gostaria de ter acessórios sexuais em casa, mas não os possuo por ter filhos adolescentes. Vocês possuem alguma dica para eu driblar a curiosidade de meus filhos? Anônima. Existem uns baúzinhos que tem cadeado, existem umas caixinhas que ela pode colocar assim, exames médicos, remédios, e passa um cadeado e ela pode guardar. Então, para muitos alunos eu dou essa dica de uma caixinha com cadeado e ela pode identificar de uma outra forma, então que não aguça a curiosidade. Mas existem uns bonecos que tem cadeado, também é bacana, mas um bonequinho em cima da cama com criança, é óbvio que a criança vai querer mexer. Então, eu acho isso bacana, eu gosto. Uma dica interessante. Infelizmente, encerrar esse bloco aqui, e eu peço para você que fique atento, porque no próximo bloco a gente vai fazer as indicações de leitura. Os nossos convidados vão apresentar para vocês dicas de livros que podem levar elementos mais conceituais para a sua vida íntima. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com mais Triálogo. Estamos de volta e nesse último bloco do Triálogo, os nossos entrevistados trazem dicas de leitura para poder melhorar sua compreensão sobre a vida íntima. Flaviane, o que você indicaria para quem está nos assistindo agora?
Fábio, eu não vou poder perder a oportunidade de indicar o meu livro, né? Sim. Se chama Elas Podem e Devem. É um livro que vai mexer muito com você, porque é um livro que retrata especificamente sobre a parte sexual. E os últimos capítulos eu escrevi para os homens, para eles colocarem em prática também com suas parceiras, que elas pedem e cobram. Então, elas também podem e devem receber de seus parceiros. E é um livro que vende na Logos, né? Vende na Logos, vende sim. Que Nosso maravilha. parceirão. Olha, muito obrigado novamente pela oportunidade de entrevistar, levar informação para o público, que isso é sempre vital. Vitor, o que você vai indicar para as pessoas que estão nos assistindo? Então, já que eu trabalho nesse ramo de sex shop, eu acho que indicaria um livro muito fácil de ser procurado, é o Kama Sutra. Eu acho que é um livro que retrata tanto em questão de posições para melhorar o sexo, como também utilização de produtos e novos utensílios para apimentar a relação. Então isso facilita e deixa o casal mais à vontade a ter essa convivência do sexo de uma forma mais gostosa. Bom, parabéns pelo seu trabalho, sobretudo por ser tão jovem e empreendedor no mercado que é tão repleto de tabus. E só recapitulando, você encontra o Triálogo inédito toda segunda-feira às 22h30 e tem a reprise às 14h30, todos os dias da semana. E eu agradeço a você que está nos assistindo, você que ficou até agora, você que pegou pela metade, quer saber o que aconteceu antes, é fácil. Você vai no nosso site imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição completa e todas as outras edições do nosso programa. Se você tem alguma dica para dar para gente sobre tema, sobre entrevistado, também é fácil. Você vai no facebook.com/triálogo na TV, deixa a sua sugestão que a gente pode fazer uma edição exatamente de acordo com a sua expectativa. E eu espero você numa nova edição. Até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.